Boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos do Brasil, todos os servos abençoados do Senhor, né, do Brasil e do mundo. Hoje nós estamos aqui, eu, juntamente com outro pastor, pastor Antônio Carlos Neves, toma conta de uma igreja na região do Vale do Aço, aqui em Minas Gerais, né? Vocês já ouviram falar em Coronel Fabriciano, Valadares, Patinga, naquela região ali, toma conta ali das congregações lá. Mas ele teve uma longa caminhada, né? Teve uma longa caminhada para chegar a ser pastor e já tem também uma longa caminhada que ele é pastor, né? Uns 25, 30 anos já. Aí eu quero perguntar ao senhor, pastor, que antes do senhor aceitar Jesus Cristo, o senhor pertenceu a alguma outra religião, alguma outra comunidade? A paz do Senhor a todos que me ouvem nesse momento, do Brasil e do mundo inteiro. Realmente eu tive um outro encontro, né? Tive no Espiritismo. Lá eu conheci muitas coisas, inclusive eles reconhecem a soberania, que Deus é infinito e que o Senhor Jesus Cristo passou por tanto sofrimento. Então foi uma base que eu tive até que eu levantei a minha mão e assentei o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Hoje, como o pastor disse, eu tomo conta de uma congregação lá no Vale do Aço e a gente, eu tive um berço, né, de aprendizado e hoje eu continuo no trabalho. Hoje eu me considero um cristão. E o povo espírita, eles têm um trabalho até bonito, né, pastor? Tem o Faz trabalho, caridade, ajuda, né, pessoa? trabalho deles, eles trabalham com. São as pessoas humildes que trabalham ajudando a outros. Né? Eles não trabalham só para si próprio. Eles ajudam aquele que precisa, leva apoio, são as pessoas humildes que têm uns bons ensinamentos. Ótimo. E a Bíblia, Jesus ensina, né? Inclusive, Jesus multiplicou os pães e os peixinhos, né, pastor? Para matar a fome do povo, né? O povão todo que estava ali, ouvindo a palavra, não é isso? Isso aconteceu duas vezes, né? A Duas multiplicação dos vezes. pães e peixes. 5 pães e 2 peixinhos, milhares, umas 20 mil pessoas, pelo cálculo, né? Mais ou menos, estimativa, mais ou menos. Umas 20 mil pessoas, estavam ali entre mulheres, homens e crianças, né? E foram alimentados, ainda sobrou muita comida ainda, né? Todas as duas vezes sobrou comida. Do pouco que tinha, Jesus apresentou para o Pai, abençoou, e o povo se alimentou, se fartou, como diz a Bíblia, e ainda sobrou cestos para guardar. E a Bíblia destaca, né, pastor, essa situação sobre o trabalho de Jesus, né, o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fazia questão, né, da pessoa ser bem alimentado. Porque quando ele ressuscitou aquela moça, que lá na Bíblia fala assim, Talita Cumi, né? Ali está com E a primeira coisa que Jesus ordenou quando ele ressuscitou a moça, foi que desse alimento para a moça. Ele falou, dai alimento para ela, alimenta ela. Quer dizer, será que a moça tinha morrido talvez por uma questão de desnutrição, né? Ou alguma coisa relacionada a isso, né? Porque não é só palavra, só ensinamento, né? Ensinamento exatamente, que é ele isso fazia, aí. dava não, ministrava não. Ele fazia questão também que as pessoas estivessem bem alimentadas, né? Por isso que ele teve compaixão do povo que ia embora a pé
para distância longe, sem comida, né? Igual o senhor bem disse, em 2 ocasiões, né? Ele multiplicou os pães e os peixinhos ali para as pessoas alimentar. Mas o senhor mencionou aí que o senhor já frequentou por um tempo, né? O Sim, Espiritismo, não é isso? foi isso mesmo. Então, o que eu quero perguntar ao senhor é porque tem uma passagem que fala que o rei Saul foi consultar Samuel, o espírito de Samuel. Samuel já tinha morrido, né? E o rei Saul já estava nos finalmente do governo dele, estava passando por um punhado de problema e tal. E ele falou com os companheiros dele, né? Vamos procurar uma mulher espírita, ou seja, que recebe espírito, né? Vamos ver o que ela diz para mim. E realmente ele foi. E hoje a Bíblia fala, né, que era um espírita, outra versão fala que era uma feiticeira, outra versão fala outra coisa. E ali, para quem não, para quem talvez não vê o contexto, outras partes da Bíblia, acha que realmente, crê que realmente o espírito de Samuel veio, né? Lá da onde ele estava, do outro lado da vida, né? Ele veio realmente e apoderou da mulher, né? Ele encarnou na mulher ali e falou com Saul. O senhor acha que isso aí é verdade? É Samuel mesmo ou é um espírito do engano? Na sua opinião? Na minha opinião, é um espírito de engano. Não era Samuel que incorporou naquela mulher para falar aquilo, não. Não, né? Não. Mas só tem assim, alguma parte da Bíblia que só possa tirar essa dúvida, né? Se alguém tiver essa dúvida. Olha, a Bíblia diz que no passado Deus falou pelos profetas. Ultimamente ele fala pelo Filho. Então, nós devemos ouvir o que Jesus Cristo tem para nos falar. A Bíblia nos garante isso, que no passado ele usou os profetas, falou através dos profetas. E agora, nos últimos tempos, ele fala pelo Filho. E tem uma outra passagem também, né, pastor? Que quando a pessoa morre, quando vai ser sepultado, ali o pastor ou o sacerdote que for, né, padre, ele sempre lê um trecho da palavra do Senhor e fala assim, que até aqui nós viemos trazer a pessoa, né? Daqui para Exatamente. lá ele segue-se ao juízo, né? Juízo. Ao juízo de Deus, né? Então tem essa passagem também, né? Tem uma que fala, né, que a pessoa nasce e morre uma vez só. E depois segue o juízo. Então, na minha maneira de pensar, não foi o espírito de Samuel que usou aquela mulher para falar com Saul. Ah, tá certo. É isso mesmo. O senhor acha que hoje, em dia, em certas comunidades, certas denominações, o senhor acha que ainda o espírito da mentira atua ou já diminuiu bastante esse lado aí? Diminuiu bastante, mas ele ainda atua. A É, né? pessoa tem que ter muito cuidado com profecia, né? Porque muitas vezes vem coisas que às vezes não é de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado e a palavra é clara para nós nesse sentido. Então, a palavra de Deus, né, a Bíblia fala para a pessoa buscar os dons espirituais, né? Exatamente, os dons espirituais. Então seria um dom que ajudaria muito bem resolver essa questão, seria o dom de discernimento Exato, espiritual. exatamente, o dom de discernimento de espírito. Ah, sim. Aí a pessoa, o pastor, que seja o ministrante,
Ele pode ter o discernimento se a pessoa está falando do Espírito Santo mesmo, né? É Usado mesmo. pelo Espírito Verdade. Santo, ou pela carne, ou pelo Espírito da mentira, né, pastor? Sim, senhor. Verdade, pastor. Ah, é. E por isso que a Bíblia nos convida, né? A buscar com zelo os dons espirituais, né? Exato. Principalmente o dom de profecia. E o senhor acha que sem os dons espirituais, a pessoa que não tem os dons, né, espirituais, os 9 dons que fala lá, revelação, visão, profecia e por aí vai. Se a pessoa não tem um dom desse, nenhum dom, mas sabe ler a Bíblia, tem uma boa palavra, a senhora acha que tem condição dele trabalhar com o povo de Deus, com a palavra de Deus, anunciar, pregar, ganhar alma para Jesus, ou fica meio difícil para ele? Se ele trabalhar com a Bíblia, usar a palavra de Deus, ele tem condição de orientar as pessoas dentro da palavra de Deus, através da Bíblia, não conhecimento próprio. Sim. Há quem diz que o povo hoje está procurando muito essas coisas, né? Profecia, revelação e, e nem tanto a palavra, né? Ouvir a palavra. O que o senhor acha disso? A A palavra, opinião do senhor. a Bíblia, como o ditado diz, que é Deus falando conosco. Então, se a pessoa, Jesus mandou examinar as Escrituras, e quando a pessoa lê como um livro qualquer, ele não vai estar aprendendo alguma coisa. Mas se ele examinar direitinho as pontuações, o que está sendo falado, e ele buscar orientação do Espírito Santo, ele vai alcançar aquilo que ele está buscando, que está procurando. Entendi. Então, essa procura por revelação, por profecia e outros dons, para quem dedicar a estudar, a aprender a palavra, não é tão necessário assim, né? O necessário é a pessoa cumprir os mandamentos que Deus deixou, estudar a Bíblia. Se ele tem, por exemplo, uma dificuldade, tem dúvida, né, procurar alguém que conheça e os dois estar dialogando e buscar de Deus o discernimento daquilo que a palavra está falando. Jesus Cristo deu poder aos discípulos, né? Sim, E falou assim: eu vos dou poder para curar os enfermos, expulsar os demônios e fazer tudo que precisava lá, né? E os discípulos foram e tudo aconteceu mesmo, como Jesus deu para eles, orientou para eles e eles receberam mesmo aquela autoridade, né? sim. E aconteceu. Então, para curar a enfermidade, precisa só do conhecimento da palavra de Deus ou precisa de receber também poder mesmo vindo do alto? Precisa de um poder, né? Porque se a pessoa só dizer, mas se tiver com o coração fechado, não conhecer a palavra, não ter temor de Deus, não vai adiantar nada. Ele precisa ter temor de Deus, conhecer o poder de Deus e receber esse poder para que aquela pessoa, levar aquela pessoa a usar a fé para ser curado. Porque não Entende? adianta só a pessoa ter o poder, mas o outro não ter fé, não ter aquela certeza no coração. Porque a fé é a certeza daquilo que se espera que não está vindo. Então, se a pessoa está doente, ela foi até um homem de Deus, uma mulher de Deus e pediu uma oração, e ela crê no coração de verdade,
Deus, através daquela oração sendo feita, Deus vai operar aquilo que é preciso naquele momento. Não é aquela pessoa que está ministrando que vai curar, mas aquela pessoa levanta ao outro a ter fé que ele vai ser curado daquela enfermidade. Na Bíblia fala sobre o Pentecoste, né? Sim, Jesus diz: ficar em Jerusalém, buscar o poder do alto, né? Até que vocês recebam. E aí isso aconteceu, né? sim, Ali fala que tinha 120 pessoas e nos dias que cumpriram, né, o tempo de Jesus, que Jesus subiu, né, e prometeu enviar. E de fato ele enviou o Espírito Santo. Todos falaram em língua, e teve aquele movimento todo ali, né? O senhor acha que sem o Espírito Santo, sem aquele pentecostal, né? Aquele movimento pentecostal, porque começou ali, né? sim. Hoje tem muito essa, essa ala, né? Do cristianismo, que fala o movimento pentecostal, né? Uns dizem assim, ah, eu sou pentecostal. Outro fala assim, não, mas eu sou mais conservador, etc e tal. Então o senhor acha que essas curas, revelações, profecia, acontece só ou mais no meio pentecostal ou pode acontecer em outros lugares também, que é mais tradicionais? Pode acontecer nos meios tradicionais, desde que seja pedido no nome de Jesus e sendo feito pelo Espírito Santo. E vem de Deus, né? E o Senhor Jesus, ele enviou o Espírito Santo para isso. Então pode acontecer esse poder na vida daquele que busca. Independente de denominações, né? É independente de denominações. Amém. Então é isso aí. Boa conversa, bom aprendizado, né? Para nós todos. Deus abençoe a todos. Que fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe abundantemente a todos os nossos irmãos no Brasil e no mundo. Fica com Deus.